Que legal. Como é bom ver afinidades entre mãe e filha. Porque geralmente é quando alguém herda uma empresa, né? No geral, a gente vê alguns problemas, alguns conflitos internos. Como eu conheço vocês, eu sei que vocês trabalham numa afinidade tão grande. Primeiro, eu queria saber, Andréia, quais são os diferenciais competitivos do Sapucaia? Qual é o propósito? Vocês trabalham muito com essa história de valorizar a família, de valorizar o aluno. Vocês são muito competentes nessa coisa de juntar as três partes, que é a relação família, aluno, escola e uma educação de peso também. Fala um pouquinho sobre isso, que é muito legal. Eu acho que o nosso principal diferencial, ele parte de uma palavra muito simples, que é respeito, né? Então, a gente tem respeito pela criança, a gente tem respeito pelo adolescente, a gente tem respeito pelos colaboradores, pelas famílias. Eu acho que essa é a base. E o que é esse respeito? É entender as necessidades deles, é entender o momento de vida de cada um, é conhecer cada um na sua singularidade, né? É saber e entender cada processo que acontece dentro de uma sala de aula, que graças a Deus uma sala não é homogênea, né? Ela traz diferentes caminhos para a gente poder lidar com essa educação. Então, eu sempre fui uma professora muito da afetividade, né? Eu falo que hoje eu estou gestora, mas eu sou professora. E o meu olhar para a sala de aula é um olhar de acolhimento, é um olhar de afetividade, de empatia, né? Que são palavrinhas que hoje estão aparecendo no mundo aí pelo socioemocional, do conteúdo, né? Da dinâmica, da didática do socioemocional, mas que são palavras que fazem parte dos valores do colégio. Então, desde que eu era uma professora de pé no chão, eu sempre trabalhei com os meus alunos, com meus pequenininhos, que eu adoro dar aula para o fase 1, para o infantil 1, criança de 2 anos. O respeito pelo amiguinho, a empatia, o ser solidário, o acolher. Eu acho que a base do nosso colégio é o acolhimento, junto com o respeito. Tanto que o nosso logo, ele traz um abraço. Isso. Né? É um abraço do acolher. Ele tem um porquê. A gente já até conversou com alguns alunos, principalmente os maiores, porque é um logo, digamos, até um pouco mais infantil, se eles gostariam que nós mudássemos esse logo, e eles falam, não, essa é a nossa essência. Então, assim, a gente acolhe. Os alunos, quando chegam novos na escola, eles também trazem essa história pra gente. O quanto eles se sentem pertencentes desde o dia que eles vêm visitar a escola. Então, a gente de verdade ouve as necessidades, a gente conhece cada aluno, cada inclusão, cada necessidade. Então, eu acho que esse é um grande diferencial do Colégio Sapucaia. Fora a questão pedagógica, que a gente também tem um trabalho aí, que eu acredito muito numa educação única, mas para que ela aconteça de forma única, que essa criança seja vista e conhecida de ponta a ponta, como eu já disse, ela também tem que ser um pouco fragmentada. Eu tenho que ter pessoas que conheçam as especificidades de cada segmento. Então, a gente tem coordenadora dos anos pequenininhos de berçário e infantil 1, a gente tem coordenadora exclusiva de educação infantil, infantil 3, infantil 4 e do primeiro ano, que está ali na transição para os anos iniciais. A gente tem uma coordenação só de anos iniciais, e aí a gente tem uma coordenação de fundir anos finais e ensino médio, né? Que tem toda uma assessoria à parte para que isso aconteça, e temos exclusivamente também uma coordenação do nosso programa bilíngue, que eu acho que isso faz todo o diferencial. Acho que esse é o grande diferencial do Colégio Sapucaia. A gente se preocupa com a unidade da criança. Muito legal. Agora vai um testemunho pessoal para vocês. Eu trabalho com diversas escolas e a gente sente o clima quando chega numa escola. Então, o clima do Sapucaia é um clima de acolhimento, realmente. Você chega com o responsável pela segurança da porta, você já é atendido com um sorriso, com um carinho, com uma palavra de conforto, com um cafezinho. Você entra para dentro das dependências, você fala com a administração, com a coordenação pedagógica, e todos parecem os donos da escola, porque eles tomam isso como algo muito prazeroso. E é muito gostoso ver que vocês conseguem transmitir de cima para baixo, né, de uma forma tranquila, serena,
uma sensação de que todos ali estão por amor, claro, pelo dever do trabalho, pela educação que vai acima de tudo, mas com um senso comum de amor, de justiça, de amorosidade, que isso passa. E eu costumo brincar que uma escola que tem esse vínculo interno entre seus colaboradores, essa energia perpassa extramuros. Ela começa a fazer a diferença no bairro. Fala um pouquinho sobre isso, Luiz. Você que está lá desde criança, dos funcionários, daqueles que você tem, como amigos também. Eu vejo você ali o tempo todo. Eu falo para minha mãe que eu acho que a gente na escola faz uma educação muito afetiva, né? Literalmente de mãe para filha. Então, todos esses valores e todo esse cuidado, esse acolhimento que a gente passa para as famílias ou para os próprios colaboradores e para os colaboradores que também estão ali como família, que têm os seus filhos na escola, a gente passa muito disso. Minha mãe sempre pegou dar para todos da nossa comunidade escolar aquilo que ela sempre quis para mim, que é o melhor, é o que você quer de melhor para o seu filho. E eu acho que isso sempre foi sentido na escola, né? Minha turma de amigos que se formaram comigo na escola, a gente comenta até hoje, quando a gente se encontra, sobre o quanto estudar no Sapucaí era diferente, quanto a gente se sentia... quando a gente foi para a faculdade, né, ficou grande, e aí já vão para outros ciclos sociais, quanto a gente sentiu um pouco até essa quebra de perder esse vínculo de pessoas que realmente te conhecem, que sabem o seu nome, que sabem a sua história e que de fato se preocupam com você também, que entendem as suas dores, as suas necessidades e não só dores, mas também as suas alegrias, as suas habilidades. E na escola eu sempre me senti vista. Não por filha da diretora, eu sinto com os meus amigos sempre trouxeram isso pra mim. Eu acho que isso é essencial, esse protagonismo, você conseguir sentir, não que você é melhor que ninguém, mas que você é um ser importante e único do seu jeito, sabe? Acho que a escola sempre conseguiu trazer isso, né? Eu acho que isso também, Paulo, tem muito a ver com o fato de que, assim, a gente tem uma equipe muito solidificada, né? Então, por exemplo, a gente tem um curso de recreação dentro da escola que é lindo. Esse curso de recreação faz brilhar os nossos olhos. Ele acontece com crianças até o 7º ano. Mas a gente resgata tudo. Então, a gente resgata a arte, mas a arte do artesanato, a arte da música, a arte da dramaturgia, teatro. A gente resgata brincadeiras de rua, desde da bola de meia ao pipa, né? Então, assim, isso é muito gostoso. E essa equipe, ela é uma equipe sólida. Ela está conosco há muitos anos. Uhum. Claro, temos lá colaboradores que estão há 1, 2, 3 anos, porque a escola cresceu, né? Então, não é porque a gente tem rotatividade de funcionário, não é porque isso todo ano a gente troca de funcionário. Não, é porque a equipe cresce. Então, você pega a Naná e a Selminha da cozinha, o jeito que as crianças chamam. Naná, tô com dor de estômago. A Naná corre fazer um chazinho de erva doce. Então, a Naná conhece as crianças, a Selminha conhece. Selminha, hoje eu queria o macarrão sapucaia. Que dia que vai ser o nosso macarrão sapucaia? Para as crianças que almoçam na escola, né? Então, nós temos professores que estão conosco há 23 anos. Isso é muito raro. É muito raro. E muito importante.